Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Hebreus. Hebreus, cujo autor é desconhecido, tem sido apontado por vários estudiosos o nome de Paulo, Lucas, Clemente de Roma, Barnabé, Apolo e Silas e Áquila e Priscila como prováveis autores de Hebreu. Ninguém sabe quem foi, mas o que é unânime é que essa pessoa tinha um profundo conhecimento no Antigo Testamento. A carta foi endereçada aos hebreus sem elementos que mostrem para qual grupo especificamente, diferente das cartas de Paulo, que ele sempre aponta. Essa carta é para a igreja de Éfeso, de Colossos, assim vai. Hebreus foi um dos últimos livros a ser reconhecido como parte do cânon da Bíblia, devido à questão da autoria do livro. Porque os livros que foram colocados no Novo Testamento, todos eram reconhecidos serem de autoria dos apóstolos e escritos no primeiro século. Então, a única regra que colocou Hebreus na Bíblia foi que ele foi escrito no primeiro século. A gente então não sabe a data certa, né, que ele precisa que ele foi escrito, mas os estudiosos colocam entre 60 e 70 depois de Cristo, porque em 70 depois de Cristo houve a destruição do templo e o autor faz referência ao templo como se ele estivesse na sua vigência. Então, coloca-se que a carta foi escrita antes da destruição do templo. Por esse requisito entrou no cânon da Bíblia. O tema do livro, apresentar Jesus como o Cristo, o cumprimento das Escrituras. Então, o propósito da carta, provar que Jesus é o Cristo, né? Que ele é o ungido ou Messias, né? Lembra que Cristo é a palavra grega para ungido ou Messias. E a palavra em hebraico seria Hamashia. Encorajar os leitores durante a perseguição, tempos de perseguição, encorajá-los a reunir-se como igreja e exortar os leitores a procurarem a maturidade da fé. Cristo é superior e melhor do que tudo o que os destinatários da carta conheciam em termos de religião, filosofia e vida. Então, conforme as palavras do estudioso Dr. E.A.T. Robertson, a carta aos Hebreus inicia como se fosse um tratado teológico, se desenvolve como se fosse um sermão e termina como se fosse uma epístola. Então, em Hebreus começa a carta dizendo que Deus fala, né? Então, ele coloca que no começo Deus falou pelos profetas, né? Falou para os nossos pais, né? Que significa os nossos antepassados, pelos profetas. Nos últimos dias, Deus teria falado através de Jesus, né? De Cristo. E é ali que ele coloca todo o ponto da carta dos Hebreus. E nós sabemos hoje que Deus continua falando principalmente através da sua escritura, né? Que é a palavra escrita, né? Que Deus deixou para a gente. Agora, a gente sabe que Deus é criativo. Ele continua falando com a gente de outras formas. Ele fala pela natureza, por amigos. Eu tenho uma amiga aqui de Richmond que ela uma vez falou que Deus fala com ela através de placa de carro. Para quem não sabe, nos Estados Unidos você paga uma taxa extra e você pode escrever quase o que você quiser na placa, né? Desde que não seja nada obsceno. E ela costuma dizer que toda vez que ela faz algum questionamento para Deus ou que ela se coloca em oração, uma dessas placas com alguma mensagem aparece e ela vê a resposta da oração ali na placa de carro. Então, a gente já sabe que Deus fala, né? O modo como ele fala é diferente e é pessoal para cada um. Aí o autor coloca então a superioridade de Jesus, né? O Cristo, o ungido. Ele compara aos anjos, né? Ele fala que Deus pediu para que, quando Jesus veio ao mundo, para que os anjos os adorem. Então, ele coloca Jesus superior aos anjos, né? E os anjos são mensageiros, eles estão ao nosso dispor. Ele coloca Jesus superior a Moisés. Lembrando que Moisés era considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento pela redenção do povo no Egito. E você sabe que a gente costuma dizer que algumas pessoas do Antigo Testamento, elas tiveram alguma parte da vida ou o objetivo do seu trabalho que foca em alguma coisa que Jesus fez. Então, assim, Moisés ele foi como um redentor,
que tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, né? Que seria, a gente sabe que Egito também é a tipologia de pecado, de mundo, e a terra prometida, tipologia do céu. Então ele é a pessoa que tirou o povo da escravidão para a liberdade. Então ali ele faz um papel, uma simbologia do que Jesus faz com a gente no mundo do pecado. Ele nos tira das trevas para colocar na luz. E o autor coloca que então Jesus ele é superior a Moisés. Ele coloca que é superior a Josué. Moisés levou até a beira da terra prometida, mas quem entrou com o povo foi Josué, que é o descanso da terra prometida. E o autor coloca que em Jesus nós temos o descanso prometido, né? O descanso eterno, né? Então coloca Jesus superior a Josué. Coloca Jesus superior aos sacerdotes. E qual que é a função do sacerdote? Interceder por si e pelo povo, né? Então o sacerdote ele apresentava os pecados por ele mesmo e pela nação. E Jesus, ele é o único intercessor agora entre nós e Deus. E ele é superior aos sacerdotes. E o autor faz uma comparação colocando que ele não vem da linhagem dos sacerdotes, né? Que a gente sabe que os sacerdotes são da tribo de Levi, especificamente da linhagem de Arão. E o autor coloca que Jesus ele vem de uma ordem diferente, né? Ele vem da ordem de Melquisedeque. Então ele coloca que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então por quê? Porque Jesus ele vem da linhagem de Judá, né? Da tribo de Judá, a linhagem de Davi, que era a linhagem de rei, que Davi teve uma promessa de Deus que sempre haveria um descendente que fosse rei, né, na linhagem de Davi. E nós sabemos que nem hoje tem rei em Israel e por uma boa parte do tempo não teve, mas nós sabemos que essa promessa ela é cumprida no Messias, que o Messias sim seria o rei eterno, que é Jesus, que nós chamamos de Jesus Cristo, né? Jesus o Messias. Então esse é o rei eterno. Então, como ele vai ser sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Porque o autor coloca, ele é da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque está lá, a história dele está lá em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos, capítulo 14. O nome dele significa Melquisedeque. Melk significa rei, que é a primeira parte do nome. Tzedek é justiça. Então, esse nome Melquisedeque significa rei de justiça. Alguns estudiosos colocam que isso não seria o nome próprio dele, mas sim um título. E a história de Gênesis conta que Melquisedeque era rei de Salém. Salém significa paz. E Salém era a cidade que deu origem a Jerusalém, que é Jerusalém, que é a cidade da paz. E a paz ali está no plural, né? Então seria na paz dobrada, ou na multiplicidade de paz, né? Paz além, né? Mais do que paz. E Melquisedeque, na Bíblia, você não vai encontrar nome de pai, nome de mãe, não tem genealogia, não tem onde nasceu, não tem muita coisa dele. Só tem dizendo que Abraão, quando ele conseguiu trazer de volta, né, Ló e as pessoas que tinham sido levadas lá para os outros reis, Melquisedeque veio, o abençoou, ceiou com ele, que ele trouxe pão e vinho, primeira menção de ceia na Bíblia, né, que os mesmos elementos que Jesus vai colocar lá na última ceia, e abençoou, e Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque. E diz que Melquisedeque, que era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, né, do único Deus. Então, o autor coloca Jesus na ordem de Melquisedeque, como quem diz, ele é de uma ordem superior que não tem início e não tem fim, ok? E nós temos então menção da nova aliança, né? Que em Jesus nós temos a nova aliança que está descrita em Jeremias capítulo 31, dos versos 31 e 34, que nada mais é que a lei sai da pedra e entra no nosso coração. E entra no coração de todo mundo, de judeu e gentil, porque ali fala que todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus vai ser chamado filho de Deus, né? E na lei fala, eu vou chamar um povo que não era meu povo e vai ser meu povo agora, né? Na nova aliança, porque a nova aliança é para todo mundo. E a nova aliança, então, é o Espírito de Deus colocando a lei no nosso coração, né? Por isso que Paulo coloca que é a santificação, né? Que é você desenvolver a sua fé. E ela coloca, então, o autor aqui de Hebreus, ele coloca, então, a nova aliança como superior à aliança antiga, que estava lá na pedra.
porque está lá na pedra, agora faz parte de você, está dentro de você, está dentro do seu coração, e ele coloca isso como parte da obra de Jesus. Aí o que acontece? Você tem então, depois desse tratado de mostrar que Jesus realmente é o Messias, que ele é superior a tudo que você conhece de teologia e etc. até agora, e que você tem a nova aliança, o autor coloca um ponto fundamental, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ali a gente tem a conhecida galeria dos heróis da fé. Eu olho para essa galeria, eu consigo dividir em 3 partes. Aqueles que obedeceram para uma promessa futura, né? Eles não viram a promessa, mas eles obedeceram, que são os patriarcas, e eles foram justificados não porque eles creram na promessa, mas porque eles de alguma forma obedeceram, houve uma ação. Então houve a crença. O que é a fé então ali? Você crê que Deus passou a mensagem e você executa por uma ação. Abraão, quando Deus falou para ele, sai da sua terra e vai para um lugar onde eu te mostrar, ele podia falar, ok, entendi, Senhor, eu creio nisso, mas não fazer nada. O que adianta? Nada. O que ele fez? Ele creu, ok, o Senhor é o Senhor se revelou para mim, o Senhor falou para eu sair para lá, ele saiu. Ele saiu de Ur e foi em direção a Canaã, sem nem saber o que era, onde era, mas ele foi, ele obedeceu. Então a fé, ela é uma junção de fatores, é uma coisa você entender e você obedecer. O segundo grupo foram os que viveram o resultado da sua obediência, como Moisés e o povo. Moisés obedeceu a Deus quando Deus o chamou lá na sarça ardente para libertar o povo. Ele não entrou, mas ele viu a terra, né? Ele teve uns contratempos, né, com Deus ali, por isso que ele não entrou. Mas ele viu a terra e ele obedeceu e levou até a beirinha. Raabe creu que o Deus dos israelitas era o verdadeiro Deus porque ela estava escutando o que estava acontecendo ao redor. E o que ela fez? Ela escondeu os espias e depois falou, por favor, lembra de mim e da minha família. E eles fizeram o tratado de colocar o cordão vermelho e ela foi salva. Davi também teve muitos contratempos, mas ele fazia e obedecia o que Deus pedia. Então essas pessoas viram o resultado. Na época de Davi, o reino de Israel foi onde mais se expandiu, né, politicamente, geograficamente falando. E houveram as pessoas que sofreram em resultado da sua obediência, né? Então, ao invés de eles ganharem alguma coisa, elas perderam, tiveram punição, né? Então, os apóstolos, a igreja primitiva, que foram perseguidos, foram maltratados e morreram, foram mártires devido à obediência. Aqui vale ressaltar que o autor fala assim, dessas pessoas, Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. E aqui a pergunta que fica para a gente, será que o meu testemunho de vida, Deus olha e fala, eu não me envergonho de ser o Deus da Gabriela? Isso é uma coisa que eu tenho que parar para pensar. Outra coisa que o autor fala dessas pessoas, o mundo não era digno delas. Será que o meu testemunho, Deus olha e fala, nossa, o mundo realmente não é digno dessa pessoa? Para parar para pensar. E aí o autor faz umas considerações finais, né? Então ele fala que o Senhor corrige o filho que ama, ele pede para nós mantermos a paz com todos, ser hospitaleiros, lembrar dos que sofrem, ter consideração por nossos líderes espirituais, não deixar de congregar como igreja e não negligenciar a prática do bem, né? Então essas são as considerações finais que o autor faz, né? E aqui eu quero lembrar então, com isso aqui a gente vê que a fé, ela é prática, né? Nem sempre você vê o resultado da fé como nós vimos no slide anterior, nem sempre, mas a fé é prática. E eu gostaria de encerrar essa aula com a frase de um autor que eu gosto muito. Todo o impacto que você gera no mundo é fruto do seu amor a Deus, pelo Rabino Mateus Andona. Então, que nós possamos impactar o mundo, que o mundo veja o nosso amor a Deus refletido em palavras e em ações. Amém?